Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui, então, em Vacaria, com nossos queridos e amados irmãos, e vamos começar a exposição da palavra do Senhor. E nós gostaríamos de falar sobre cuidado que nós devemos ter uns para com os outros. Que cuidado nós deveríamos ter? Nós falamos de tantas marcas que a igreja deve ter. Eu creio que vocês já devem ter ouvido falar nos cinco solas, já devem ter ouvido falar também nas marcas de Mark Dever. E há tantas orientações, sugestões sobre a importância de a igreja estar bem fundamentada em marcas importantes. Mas é interessante que há uma marca que costuma ser negligenciada e, na verdade, Jesus chegou a dizer que era a principal marca. É claro que isso, estando em Cristo, sem Cristo nada será possível. E essa marca inclusive, é o amor. O amor que Jesus disse em Mateus 24, que quando se multiplicasse a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mostrando que existe uma relação inversamente proporcional, que é quanto mais pecado, menos amor. E quanto mais amor, deveríamos, portanto, esperar, consequentemente, menos pecado. Uma marca que Jesus disse em João 13, 34 e 35, que é exatamente em amar com o amor dele, não é um amor sentimento, não é simplesmente amar como todo mundo fala que ama, mas algo especial, que é exatamente aquele amor sacrificial de Jesus. Ele disse que aquilo seria de tal modo uma marca da igreja, que quando os discípulos dele tivessem o amor que ele tem, observe, não é um amor qualquer, sentimentalismo que a gente costuma ouvir e ver em músicas e assim por diante, mas o amor virtude, que é esse amor profundo de Cristo, seria de tal modo a marca que em amar como ele amou, todo mundo veria. São realmente discípulos do Senhor Jesus. Então, como é que nós deveríamos colocar isso em prática? E nesses dias de pandemia em que nós somos mais ainda carentes do cuidado uns dos outros, né? Porque nesses momentos a gente percebe como nós somos pequenos, como nós necessitamos de ajuda. Como colocar isso em prática? Nós gostaríamos então de falar, porque inclusive temos percebido que até na questão pastoral, esse amor que deveria ser a marca, o amor de Cristo, tá? Como nós vamos estar sempre enfatizando, que deveria ser a marca também das relações pastorais, ela não é. A igreja, ela de fato foi deixando se esvair este amor e substituindo por outras coisas, normalmente administrativas. E a gente termina tendo grandes estruturas, muita organização, mas a essência a gente perdeu. Como Jesus disse, olha, eles estão engolindo camelos e coando mosquitos. Então, nós precisamos rever isso. Como é que nós deveríamos nos cuidar nesse momento? Como é que nós deveríamos estar lidando com essa marca tão importante que é o amor que deve estar presente na igreja do Senhor? E nós vamos tratar desse assunto em Gênesis. Gênesis, capítulo 2. E eu gostaria que nós lêssemos a partir do versículo 4. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 4. Vamos até o 9, depois eu vou pular para o 15. Porque, na verdade, o foco está nesse texto. Então, Gênesis 2, versículo de 4 a 9, depois pula para o 15. Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo
fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Queremos agradecer por tudo, colocar as nossas vidas diante de ti no propósito de aprendermos a tua palavra, compreendermos, Senhor Deus, o que tens a nos falar e aplicarmos às nossas próprias vidas. Que o Senhor fale conosco, é o que nós te pedimos, pelo teu Santo Espírito e pela tua palavra, e que nós possamos estar prontos para aplicarmos à vida diária tudo que o Senhor nos ensinar. Receba a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, sim. Amém. Muito bem. Veja que então Deus plantou um jardim lá no dia em que Deus criou, né, o sexto dia. No sexto dia Deus fez o homem e plantou um jardim. Veja, já tinha tudo, né? Deus já tinha criado todas as coisas, mas Deus deu algo especial para o homem. Ele criou, ou ele formou, ou plantou um jardim, como diz o versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. E de tudo que é bom ele encheu. Então isso já mostra a bondade de Deus. Percebe o amor de Deus para com o homem. Ele não apenas, digamos assim, soltou o homem. Olha, eu criei tudo e aí aproveite o que tem, tá certo? Ele tratou o homem com um carinho muito especial, com um amor, um cuidado. A bondade de Deus é vista nesse agir de Deus em favor do homem. Ele não só ter feito o homem à sua imagem e semelhança, mas também ter dado ao homem tudo que é bom. E diz o texto que do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Então, Deus fez tudo bom e deu ao homem. Veja a bondade de Deus, provisão, a providência de Deus, todo esse cuidado de Deus ao homem. E ele disse que o homem deveria cuidar. Versículo 15, que nós lemos, diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Esse é o texto-chave que nós queremos trabalhar. Observe que Deus deu tudo de bom ao homem, tudo de bom mesmo, e pede, ou ordena, na verdade, que o homem cultive e que o homem guarde tudo aquilo que ele recebeu da parte do Senhor. Ou seja, o homem deveria pastorear a criação de Deus, percebe? Ele deveria cuidar de tudo que Deus havia feito, inclusive a mulher, certo? Nós não lemos o texto de Gênesis 2, 18 a 25, mas ele fez a mulher, né? Deus fez a mulher, colocou o homem para dormir, tirou a costela, como nós já sabemos, fez a mulher. Versículo 22 Deus diz assim: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Então, veja que Deus deu a mulher ao homem. Então, isso já mostra que ele deveria cuidar dela, já que ela foi dada ao homem, assim como também o jardim foi dado ao homem. Tudo isso foi dado ao homem. Para quê? Para ele cultivar e ele guardar. Então, veja que Deus quer que o homem cuide de tudo aquilo que Deus fez. Como nós falamos, Deus quer que ele pastoreie a criação. Inclusive garantindo que Deus vai ser obedecido. O que Adão deveria fazer? Adão deveria proteger o jardim para que ele se mantivesse puro. O jardim deveria ser cuidado, tudo deveria ser cuidado para que isso fosse mantido no que diz respeito à sua pureza, como Deus havia feito. Porque, como nós vemos no capítulo 3, após o homem e a mulher desobedecerem, não só eles caíram, mas Deus se dirige para Adão e diz que por causa dele maldita é a terra. Então veja que Deus
mostra para o homem que ele é o responsável por toda a criação estar debaixo da queda, debaixo do pecado. Então, o que ele deveria fazer era proteger o jardim para que ele se mantivesse puro. Inclusive, veja que interessante, havia uma serpente que estava à espreita. Não tinha uma serpente? Ela não aparece no capítulo 3? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, e assim vai. Então, Adão deveria proteger o jardim, inclusive da serpente, que estava por lá tentando destruir tudo aquilo que Deus havia feito. O que acontece é que, na verdade, Adão falha, né? Nós sabemos, Adão falhou. Ele deixou que a serpente enganasse Eva, porque ele deveria ter protegido a mulher. O cuidado que ele deveria ter tido, ele não teve. E aconteceu que a mulher foi enganada pela serpente por causa disso. E Adão mesmo terminou caindo na tentação, trazendo a morte para a criação. Toda a criação sofre os danos da queda. A morte entra na criação, tudo passa a morrer por causa da queda, da desobediência de Adão. Então, o que ele deveria fazer? Era não deixar isso acontecer. Observem isso. O que aconteceu era para ele não ter deixado acontecer. Ele não deveria ter deixado que a serpente viesse a trazer os danos para a criação, inclusive, como nós falamos, para a mulher. Ele não deveria ter deixado que entrasse o mal, o pecado, a morte na criação. Inclusive, ele mesmo deveria ter se protegido, se guardado na obediência para não deixar que isso acontecesse. Então, proteger o jardim era realmente estar cuidando para que ele não fosse destruído como terminou sendo. Ou seja, o mal termina entrando na criação. Veja que o que é cuidar, o que é pastorear. Por quê? Porque o mal estava à espreita, né, naquele momento. Mas ele também deveria desenvolver. Então veja, ele deveria cultivar e guardar. Ele deveria desenvolver o jardim. É interessante, não sei se vocês observaram, que enquanto em Gênesis capítulo 2 nós temos um jardim em que Deus coloca o homem e ele é cheio de tudo que é bom, lá em Apocalipse, quando Jesus voltar, nós não teremos um jardim. Nós teremos o quê? Uma nova Jerusalém, como nos diz Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então observe um desenvolvimento. Eles receberam de Deus um jardim e haverão de receber, ou nós receberemos, uma cidade santa. Isso mostra o que Deus, inclusive, queria de Adão. Era que desenvolvesse a criação. Desenvolvesse. O trabalhar na criação é propósito de Deus. Porque quando nós trabalhamos na criação de Deus, nós estamos desenvolvendo a criação, fazendo com que aquilo que é um jardim se torne, por exemplo, uma cidade. Isso é desenvolvimento. E Adão deveria ter todo esse cuidado com aquilo que Deus havia dado para ele. Esse cuidado protegendo, esse cuidado desenvolvendo tudo que Deus deu. Certo? Então observe o que é cuidar. O que é cuidar daquilo que Deus fez. E nós vamos aplicar isso ainda para a vida da igreja. Observe que como ele deveria ser um pastor e deveria cuidar daquilo que Deus fez, não é diferente para com o ministério pastoral, com o pastoreio em nossos dias. Ou seja, o que é pastorear? Para a gente ver, não apenas se aplica ao pastor, mas pastorear pensando como atitude, não apenas como ofício. O que é cuidar? O que é pastorear? Cuidar daquilo que Deus nos deu. É cuidar de vidas, certo? Pastorear é cuidar de vidas. Pastorear não é construir um prédio, pastorear não é administrar uma empresa, pastorear é cuidar de vidas. Pastoreio sempre está relacionado a vidas. E se a gente pensar em animais, né, são vidas, as ovelhas são vidas, e é claro que, mais importante e mais especificamente, os seres humanos. E seja o pastoreio pensando no campo, né, são vidas, como o pastoreio pensando em cuidar
de gente, das ovelhas realmente de Jesus, são vidas. Então pastorear sempre está relacionado a cuidar de vidas, certo? Cuidar de vidas. Veja, a Bíblia nos fala sobre esse cuidado com vidas. Em Atos capítulo 20, versículo 28 diz assim, Paulo falando para os presbíteros de Éfeso, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Percebe um paralelo aqui com o que Adão deveria ter feito? Adão deveria ter protegido o jardim da serpente. Paulo diz para os presbíteros, vocês devem pastorear, porque cuidado, tem mal por aí. Percebe? Pastorear é cuidar, protegendo, para que o mal não alcance, o mal não chegue junto, o mal não crie danos, como aconteceu em relação à mulher. A serpente chegou junto, tentou a mulher e criou problemas. Ou seja, cuidar de vidas para que o inimigo não destrua essas vidas. Isso é pastorear, isso é cuidar, não deixar que o mal alcance. E não é assim que a gente faz com os filhos? A gente não deixa a criança ir lá na tomada e botar o dedinho, ou ir num lugar quente e botar a mão. A gente não deixa a criança ir na rua correndo, pode ser atropelado. A gente não deixa a criança cair num buraco, por exemplo. É livrar do mal. Isso é cuidar. Cuidar é livrar do mal. Adão deveria ter pastoreado a criação. Os presbíteros devem pastorear as ovelhas de Jesus. Isso vai se aplicar também à igreja como um todo. Nós vamos falar disso ainda. Cuidar de vidas para que cresçam e se alegrem em Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Veja que no cuidado pastoral de Paulo com as ovelhas, ele estava conduzindo-as para que elas se alegrassem em Deus, para que elas vivessem abundantemente em Deus, para que até os pensamentos fossem voltados para Deus. Pastorear, cuidar, era conduzir para aquilo que é bom, para aquela alegria em Deus, para uma vida cheia na presença do Senhor, uma vida em que desfrute das bênçãos do próprio Deus. Isso é cuidar. E cuidar também é fazer com que as pessoas glorifiquem a Deus. Nós vamos ver, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, o apóstolo Paulo também falando o seguinte, porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, isso é cuidar. Observe que há uma dificuldade das pessoas se relacionarem desse jeito ainda hoje. Há uma dificuldade. As pessoas não conseguem cuidar umas das outras de uma forma tranquila, natural. Normalmente é preciso, vou dar um exemplo, pensando em relações pastorais, eu tenho visto isso constantemente. É mais fácil você ver um grupo de homens administrando ou usando leis e para tentar fazer alguma coisa, do que indo para alguém, um colega de ministério, para uma pessoa que precisa, detectando um problema na necessidade, ou mesmo sem saber, tentando ver se existe uma necessidade, ir lá e conversar. Essa é uma das coisas que eu tenho ficado apreensivo. Eu tenho essa preocupação em relação à forma como as pessoas estão se cuidando de verdade. Inclusive pastores, porque sendo pastor a gente também precisa de cuidados.
Uns devem cuidar dos outros. Paulo disse em Atos 20, atendei por vós, um cuide do outro. E é tão difícil em nossos dias as pessoas se cuidarem dentro da igreja. É mais fácil a gente fazer coisas formais, grandes eventos, os cultos, porque eles são, em certa medida, impessoais. Você vai ao culto, você cultua a Deus e muita gente sai e vai embora. Mal fala com alguém. Você vai para uma reunião de presbitério, basicamente resolver burocracia, relatório aqui, relatório ali, não tem. Fora isso, termina todo mundo vamos para casa. E coisas que são importantes são deixadas para lá. Coisas que são importantes que diz respeito ao dia a dia da vida da igreja. Que é saber como é que você está. Como é que o irmão está? Como é que o colega de ministério está? A gente não vê isso. Eu digo porque eu tenho 15 anos de ministério e nunca vi um presidente de presbitério ou alguém dentro do colegiado pastoral chegar e dizer assim, meu irmão, eu queria fazer uma visita, como é que você está? Nunca aconteceu. Isso mostra que nós temos uma deficiência tão grande que até o colegiado pastoral mostra uma dificuldade imensa em cuidar um dos outros. Pastorear. Saber como é que o outro está, tudo não passa de uma instituição. E ele está se acostumando com uma igreja muito formal. Uma igreja que as pessoas cumprem uma obrigação. Por exemplo, alguém chega lá no culto em Caxias, vai, presta o culto ao Senhor e vai embora. Parece que ela foi ali para bater o ponto. Ela tem que cumprir uma obrigação. As pessoas estão se acostumando com isso. Isso você vai ver melhor em grandes igrejas. Igrejas que são tão grandes que as pessoas nem sequer se conhecem direito. Ou seja, elas se tornam, tem uma relação impessoal. Isso não é bom. Parece legal, né? Muita gente vai dizer assim, eu vou ali porque ali eu entro e saio, ninguém nem me percebe. E parece interessante, tentador, dizer assim, ali é que é legal, porque ali eu não me incomodo com ninguém. Ninguém pisa no meu pé, eu não piso no pé de ninguém, ninguém me chateia, eu não chateio ninguém. Eu entro e saio, nem o pastor me percebe. Afinal das contas, quem é que vai conseguir perceber? Um em mil, né? 1 em 1000 pessoas, né? Quem é que vai perceber? Só que isso é ruim, isso não é bom. Isso que parece bom não é. Jesus conhecia todos os seus discípulos. Todos. E chamava cada um pelo nome. O Senhor Jesus conduziu cada um de acordo com a sua necessidade. Então, a relação pessoal, o cuidado é necessário. Tanto é que nós vamos ver, inclusive ainda, como Deus quer que nós cuidemos daquilo que Ele nos deu. Porque, olha, assim como Deus plantou um jardim, Ele não plantou um jardim, deu ao homem, Ele também plantou uma igreja. Inclusive, essa figura ela nos ajuda em Isaías, capítulo 5. Isaías, capítulo 5, ele diz assim, versículo 1. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Ele ficou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Ele fez o que ele plantou. Israel é comparado a uma vinha. Deus plantou a sua igreja. Ele plantou a igreja e deu a igreja a nós. Claro, nós somos parte dela. Mas para mostrar essa relação com a necessidade de cuidarmos daquilo que Deus nos deu. Deus deu um jardim belíssimo para Adão. Agora cuide. Proteja, cuide. Deus deu uma igreja para nós. Agora cuide. Mas as pessoas parecem que não sabem mais cuidar. Elas acham que estão tão já acostumadas com o materialismo de nossos dias, que elas sabem administrar uma empresa, elas sabem cuidar de uma casa, elas sabem construir um prédio, elas sabem manter um veículo, elas sabem fazer tudo o que diz respeito ao inanimado. Mas elas não sabem mais cuidar de vidas. Inclusive os pastores, como eu disse. Isso é notório. O pastorado não acontece de forma pessoal. Tem que ter uma ata, tem que ter um concílio, tem que ser uma coisa burocrática, ou seja, não há uma relação pessoal. Não se sabe mais pastorear. Literalmente, não se sabe mais pastorear. Porque pastorear vidas é se relacionar com elas para que realmente a gente possa fazer aquilo que nós vamos ver, mas já vimos como Deus queria de Adão. Cuide, proteja, não deixe que o mal alcance, desenvolva. Isso é pastorear. Você está cuidando da igreja?
Você está cuidando do que Deus deu a você? Seu irmão que está do seu lado. As pessoas que Deus nos deu como partes da igreja do Senhor Jesus, partes dela. Veja, observe como é importante isso nessa relação que nós estamos fazendo. O jardim do Éden e o cuidado que Adão deveria ter, guardando e cultivando o jardim, e a igreja do Senhor Jesus, e a mesma coisa, o cuidado que devemos ter com a igreja, guardando e cultivando a igreja. Esse é o paralelo que nós queremos fazer. Vamos ver mais um texto? Vamos lá. Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31. Mateus 25, a partir do 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque, observe a partir desse versículo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Olha o cuidado que aqueles que herdarão o reino de Deus têm com Jesus. Mas olha o que acontece mais. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Quando? Ele responde: o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos. Quem são os meus pequeninos irmãos? São as ovelhas dele, é a igreja dele, é aqueles que creem nele. Sempre que fizestes a eles, a mim o fizestes. Percebeu que o cuidado pastoral generalizado, veja que não apenas aplicado a um colegiado pastoral. O pastoreio é exclusivo de algumas pessoas que foram chamadas para pastorear. Não. Ainda que Deus tenha chamado pessoas para cuidar da igreja do Senhor com mais afinco, com mais dedicação, por meio do ensino da palavra, que deve ser ensinado de casa em casa e publicamente, o cuidado com a igreja não é uma exclusividade do pastor. Ele não está falando apenas para o pastor, está falando para o pastor? Todos os que vão herdar o reino de Deus é só pastor? Só vai ter pastor no céu? Não. Ele está falando para todos aqueles que creram no Senhor Jesus. Concorda? Então observe que assim como Adão recebeu um jardim para cultivar e guardar, você recebeu uma igreja, que é parte da sua vida. Ou seja, você está dentro dela, que foi dada a você para você também cultivar e guardar. Porque no final, Jesus diz: cuidando dos meus pequeninos, vocês estão cuidando de mim. Fazendo para os meus pequeninos, vocês estão fazendo para mim. Salmo 122, versículo 6, o salmista nos diz assim: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Ou seja, o povo de Deus, ali Antigo Testamento, então nós vamos ver Israel como o povo de Deus, certo? Então, quando ele fala de Jerusalém, ele está se referindo à cidade do grande rei, à cidade do povo de Deus, concordam? Então, orai pelo povo de Deus, orai pela paz de Jerusalém, é orar pelo povo do Senhor, orar por aqueles que Deus ama, por aqueles que Deus, inclusive, salvou graciosamente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, Paulo diz: consolai-vos, pois, uns aos outros,
e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Veja que o cuidado que Paulo está dizendo não era para um pastor. Ah, pastor, cuide das ovelhas. Ele não está falando para pastor. No capítulo 4 da sua carta de Paulo aos Efésios, Paulo diz que Deus chamou, no versículo 11, pastores e mestres. Tá, tudo bem. Mas quando ele vai falando a partir dali, ele diz que eles visam edificá-los para que eles sirvam. E sirvam de tal modo, versículo 16, que com o corpo bem ajustado e com o auxílio de toda a junta, então produza o aumento em amor, a edificação em amor. Então, o cuidado que Paulo diz que a igreja deve ter e que uns devem ter com os outros, não é um cuidado de um pastor para com a igreja apenas, ainda que eles tenham a sua importância, que é, inclusive, fazer o que nós estamos fazendo, capacitando a igreja para que ela se cuide, para que ela aprenda a cuidar uns dos outros dentro dela. Porque quando Jesus disse que deveríamos amar como ele amou, ele não disse apenas porque eles eram os apóstolos, ele disse porque eles eram discípulos. Igreja do Senhor Jesus. Igreja do Senhor Jesus. Então observe que o cuidado, usando aqui, como disse, essa analogia entre a responsabilidade de Adão de cultivar e guardar o jardim e o papel de todo cristão, que é inclusive chamado no Novo Testamento de sacerdote, de cultivar e guardar a igreja do Senhor Jesus, mostra que isso deve ser feito naturalmente. Não precisa de relatório, não precisa de comissão, não precisa de concílio, não precisa de uma formalidade, porque isso diz respeito a um relacionamento com uma vida. Isso diz respeito a as pessoas se cuidarem, a preocupação e interesse nelas, para que elas nem sejam destruídas ou prejudicadas pelo mal e nem elas venham a se afastar do Senhor, mas para que elas cresçam. Cresçam no Senhor, cresçam. Cuide da igreja do Senhor Jesus. Cuide uns dos outros. A gente passa tanto tempo longe. Hoje em dia é tão difícil a gente estar junto. Então, por isso, torna mais difícil ainda nós cuidarmos uns dos outros. Mas nós precisamos tentar vencer barreiras para não deixar que isso se esfrie. Como é que nós cuidamos uns dos outros? E aí o texto que nós mencionamos aqui várias vezes, João, capítulo 13. João, capítulo 13. Essa é a marca mais importante da igreja, que estando em Cristo, recebe um novo mandamento. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nós vamos encontrar essa mesma ênfase nas cartas de João. Mesma ênfase. Essa ênfase no amor como sendo uma marca fundamental da igreja que está em Cristo Jesus. Porque, inclusive, o amor é recebido do Senhor Jesus. Como nós cuidamos da igreja? Amando uns aos outros como Jesus amou. E aí, obviamente, a primeira coisa que eu preciso dizer sobre isso é que o amor não é um sentimento volúvel. Não é aquela coisa assim, eu estou apaixonado, eu estou morrendo de amor por fulano. Não é isso, não tem nada a ver com isso. Não é aquele momento que você está se sentindo feliz com a pessoa e então quer tratá-la bem, mas no outro momento ela te fez raiva e você está com raiva dela e aí você quer tratar mal. É assim que é o sentimento, não é verdade? Até mesmo com filhos, tem um momento que você fica com raiva, quando eles desobedecem, fazem malcriação e tal, aquela coisa toda. Tem momentos que a gente fica chateado com eles. Mesmo assim, a gente continua amando. Porque o amor, ele não é apenas um sentimento, ele é uma virtude. É uma virtude. É para amar com a virtude. Observe que Deus, ele não tem sentimentos por nós, como se ora ele estivesse sentindo amor, outra hora ele estivesse sentindo raiva. O amor do Senhor é uma virtude, por isso que é permanente. O amor é estável. O amor ele é permanente. Ele não muda. O amor ele se expressa em atitudes e ele se expressa com essas atitudes em todo o tempo. Por quê? Porque ele não depende de circunstância.
Não tem a ver com o sentimento. Ah, hoje eu acordei bem, então hoje eu amo. Aí amanhã eu acordei mal, então hoje eu não vou tratar bem porque eu estou com raiva. Então não é um sentimento, é uma virtude. Precisamos cuidar da igreja de Jesus. Lembre-se que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Isso em todas as gerações. Sempre que o pecado aumenta, o amor diminui. Então a gente precisa trabalhar muito bem isso. Precisamos cuidar. Lembre-se que Adão não cuidou. Ele não cuidou do jardim. O que aconteceu por Adão não ter cultivado e guardado o jardim? O que aconteceu? O pecado entrou. Se nós não cultivarmos e guardarmos a igreja, o que vai acontecer? É a mesma coisa. Percebe? Quando nós não cultivamos nem guardamos aquilo que Deus nos deu, aquilo está sujeito a ser destruído. Aquilo está sujeito a ser atacado. Aquilo está sujeito a ser danificado. Isso é sério. Por que a igreja dos nossos dias está tão sofrida? Pessoas estão pregando de tudo. Muita gente está indo para as igrejas locais por causa de dinheiro, por causa de oba-oba. Culto virou um showzinho. Por quê? Porque não guardaram. Não cultivaram e guardaram. Deixaram de pregar a palavra para atrair pessoas. Deixaram de proteger as ovelhas do mal para fazer fama, para engrandecer o próprio nome e outras coisas dessa natureza. E aí o que acontece? A igreja vai sendo destruída. Nós precisamos cultivar e guardar a igreja. Você está fazendo isso? Pense nisso, isso é sério, isso é importante. Como? Como é que o amor se expressa? O amor se expressa em serviço. Quando você ama, virtude, não sentimento, tá? Virtude. Quando você ama, você serve. Uma pessoa que ama, ela com certeza tem prazer em servir. Você concorda? Você dizer que ama e tem amor no coração e não tem prazer em servir o próximo, não faz sentido. Porque o amor ele tem prazer em servir. O que foi que Jesus disse? Os governantes dominam sobre vocês. Os grandes exercem autoridade sobre os povos. Com vocês não é assim. Como é que é com vocês? O maior seja como o menor. Então, e ele disse, como eu, que sendo Senhor, mestre, servir a vocês dando a minha vida. O amor se expressa em serviço. O amor se expressa em cuidado. Aquele cuidado que a gente tem com... Veja, você cuida das suas coisas. Tem gente que cuida de um carro como se fosse o seu precioso, né? Que cuida da casa, que cuida de um celular, que cuida da roupa de uma forma de tal maneira que ninguém nem pode pegar. Instrumento musical, né? Aquele cuidado todo. Então, você sabe o que é cuidar. Se você cuida de um carro, de uma casa, de um celular, de um objeto qualquer, se você sabe cuidar dessas coisas, tentando fazer com que não arranhe, ninguém danifique e assim por diante, então você sabe o que é cuidar. Então, a ideia é que o amor, ele cuida. Mas não é de objetos, porque você não deve amar objetos, mas é de vidas. É vidas que nos foram dadas para amar. E mais profundamente, essas vidas é a igreja do Senhor Jesus. Porque foi no meio da igreja do Senhor Jesus que ele disse, novo mandamento vos dou, que vocês amem uns aos outros, ele está falando para a igreja, assim como eu, Jesus falando, eu amei vocês. Entende? Então o amor se expressa em serviço. Por isso, coloque em dúvida no seu próprio coração, quando você perceber que você diz que ama as pessoas, mas se alguém chegar e dizer assim, fulano, você poderia me dar um negócio? Poderia me dar uma ajuda? Poderia fazer uma coisa? E a pessoa... Não, má vontade. E é o filho, né, quando não quer fazer as coisas, né? E aí essa má vontade, peraí, você ama? Não, mas eu amo. Então por que não tem prazer em servir? O amor, ele tem prazer em servir. Mas o amor cuida também. Aquele cuidado que a gente deve ter para que aquilo esteja sempre bem. E aí, claro, são vidas. Puxa, se todo mundo tivesse realmente esse cuidado com a igreja, nós não estaríamos fazendo as coisas só por forma. Nós não estaríamos cumprindo apenas tabela. Nós estaríamos interessados realmente em como as pessoas estão. E isso que eu estou dizendo vai de pastor ao congregado. Todos nós. Não é o meu relatório. Eu vou estar aqui porque é o relatório. Vou mostrar, no final do ano eu vou ter um relatório gordo para mostrar que eu fiz isso. Não é para mostrar que você fez para as pessoas. É para, de fato,
Fazer porque você sabe que isso é importante. Fazer porque é necessário. Porque, inclusive, muitas vezes, e normalmente, aquilo que é um bom realmente serviço, um bom cuidado, normalmente não é valorizado. Jesus disse que o profeta nunca é aceito na sua casa. Jesus deu de tudo que é bom para as pessoas. Ele curou multidões, alimentou multidões, restaurou famílias, ressuscitando os mortos e assim por diante. E no final das contas foi para onde? Na cruz. Faça, porque aquilo é bom. Veja que Jesus não fez para ser aclamado. Jesus não fez por vaidade ou orgulho, para aparecer. Jesus costumava até fugir disso. Os irmãos mesmo disseram, olha, quem quer ser conhecido deveria estar se mostrando por aí. E Jesus foi escondidinho. Então, faça, porque é necessário. O amor, ele cuida, o cuidado. O amor se expressa na proteção. Gente, o mundo é mau, é sério. E vocês sabem disso. Tentações todos os dias. A gente não pode ligar a TV, que sempre vai ter alguma coisa ruim. A internet, as ruas. O mundo está cheio de maldade. Nós não estamos mais no paraíso que Adão e Eva receberam. Não estamos. Então nós precisamos proteger uns aos outros. Isso é pastorear. Pastorear é servir, é cuidar, é proteger. E esse pastorear não se resume à vida de uma pessoa, o pastor, oficialmente o pastor. Ele deve exercer isso, inclusive ensinando as pessoas a se cuidarem. Porque todas as vezes que Paulo fala de edificar uns aos outros, ele não está se referindo a pastores, ele está se referindo à igreja. Mostrando a importância da igreja se cuidar. Da igreja estar realmente exercitando o pastoreio prático. Como é que vocês estão? Saber para proteger. Olha, cuidado, não faz isso. Não faz desse jeito, não é assim. Sabe aquelas conselhos chatos de pai e mãe que a gente fica dando para que os filhos não façam coisas que a gente já sabe que não vai dar certo? Sabe como é que é? Vocês já sabem porque todo mundo aqui é filho. E aquele conselho que é chato, protege. Não protege? Não guarda a gente de muitos males? Então, proteção. Cuidar. Cultivar e guardar o jardim. A igreja é o nosso jardim. Cultive e guarde o jardim. A igreja é nosso jardim. O amor se expressa na satisfação da presença. A gente tem prazer em estar junto. A comunhão, lembre-se de Atos capítulo 2. Eles perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A comunhão, o prazer de estar junto, de compartilhar momentos, de se alegrar nas mesmas coisas. Essa presença. Porque o estar junto possibilita, inclusive, que a gente desenvolva melhor o serviço, o cuidado, a proteção. O estar junto. O amor se expressa na exortação sincera, em dizer, meu irmão, não é assim, não tá bom. De verdade. Puxa vida, como seria bom se todo mundo fizesse isso? Como seria bom? É mais fácil as pessoas saírem falando da outra, maquinarem até o mal. Já vi pastor tentando derrubar pastor, porque por suas razões lá, que com certeza não eram boas. De tudo que a gente vê, é mais fácil você fazer as coisas mais extraordinárias, mais difíceis. Mas como é difícil a gente ver pessoas cuidando, a ponto de dizer assim, meu irmão, não, eu vi você fez isso, eu ouvi você fez isso, vou lá e exorta. Conversa com a pessoa. É sério. Isso é importante. A gente fica acanhado, né? Eu vou falar com fulano. Será? E se aquela pessoa reagir mal? A gente fica com aquele medo. Mas por que a gente tem medo? Por que a gente tem essa dúvida toda? Porque exatamente não há prática. Se houvesse a prática das pessoas estarem sempre se exortando dentro da igreja, para que elas possam estar sendo edificadas, fortalecidas, transformadas, não teríamos medo, porque seria uma coisa comum. Mas é uma coisa tão rara de acontecer no dia a dia, ou seja, de um irmão estar exortando, corrigindo o outro nas suas necessidades,
que quando surge a necessidade, ninguém sabe o que faz. Sai correndo para o pastor. Pastor, aconteceu isso aí. Tá, meu irmão, por que você não foi lá? Ô, pastor, eu não sei o que eu faço. Por quê? Porque é raro. Percebe? Mas é necessário. Até porque é impossível o pastor estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É impossível o pastor estar presente na sua casa, na casa do outro, na casa do outro, no trabalho e assim por diante. Só que vocês podem se relacionar tantas vezes no dia a dia. As pessoas se relacionam no dia a dia e podem exercitar coisas que elas aprendem com o próprio pastor. Que quando faz isso com elas e ensina a fazer, elas botam em prática. Entende? Por que isso é importante? Porque você está protegendo. Você está ajudando esse jardim, que é a igreja do Senhor Jesus, a estar protegido, guardado. Os dias são maus. Proteja o jardim do Senhor, que é a igreja. O amor se expressa no auxílio nas horas da tribulação, nas horas da luta. O Provérbios diz que em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Na angústia, aí a pessoa se mostra mais ainda amigo, ou seja, está mais próxima ainda, porque ela está ali ao lado para cuidar. É na hora da necessidade que a gente vê as pessoas que amam a gente. Na festa é muito fácil. Bota ali um cartaz assim, aniversário aberto, festa de 15 anos, aberta ao público. Vai aparecer gente até de fora da cidade. Mas anuncie que você está com alguma dificuldade, precisando de algum auxílio. Quantas pessoas vão ajudar? Então, na hora da tribulação, o amor se expressa, ele se manifesta. O amor se expressa no partilhar da vida. Esses atos de amor, de um amor-virtude, são uma manifestação de cuidado. Do cuidado que nós devemos ter com a igreja do Senhor Jesus. O cuidado com a igreja. Edificando uns aos outros para que haja crescimento na verdade. Judas versículo 20 e 21. Judas 20 e 21. Diz assim: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Olha, edificando-vos no amor de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Pedro nos diz que devemos estar sempre com a palavra de Deus, ensinando, edificando uns aos outros. Ele diz assim, 1 Pedro 4, versículo 11, Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Edifique a igreja. Edifique. Ensine o tempo inteiro. De tal modo que você esteja conhecendo a Bíblia constantemente e possa ensinar a pessoa. As pessoas sempre vão ter dúvidas. Elas vão ter dúvida. O que eu faço no trabalho? O que eu faço no estudo? O que eu faço na relação conjugal? O que eu faço na relação pais-filhos? Irmãos, o que eu faço nesse momento? E naquele? E na compra? E na venda? O que eu faço? As pessoas sempre terão dúvida, algum tipo de dúvida. E se nós estamos sempre meditando na palavra do Senhor e sempre dispostos a ensinar, nós estaremos sempre ajudando as pessoas a agirem de acordo com a vontade de Deus para glorificar a Deus. E elas estarão crescendo. Porque sempre que a gente aprende a palavra do Senhor, a gente cresce. A gente se torna mais maduro. E uma pessoa mais madura, ela pode ensinar outras pessoas. Não é assim? Uma pessoa que aprende, ela pode ensinar outras pessoas. Paulo diz isso a Tito. Lá em Tito, capítulo 2, Paulo diz assim. Ele diz, quanto ao homem idoso, que seja temperante, respeitável, sensato, sadio na fé, no amor, na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Percebe? Exemplos. Exemplos. Os mais velhos devem ser o quê? Exemplo. O que significa isso? Maturidade. Percebeu? Eles aprenderam e se tornaram mais maduros. Mas olha o que diz ainda. A fim de instruírem as jovens recém-casadas
a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Veja que elas deveriam ensinar, não é o pastor apenas, os mais velhos ensinando os mais novos. Então, edifique os irmãos, edifique, ensine a palavra do Senhor em todo o tempo, em casa, na rua, onde você estiver, edifique a igreja. Cuide dela. Cuide dela. Eu sei que você cuida das suas coisas. Eu sei que todo mundo tem um cuidado com aquilo que gosta, os seus pertences. Uns gostam do carro, outros gostam de roupa, outros gostam de aparelhos eletrônicos, outros gostam de outras coisas. E todo mundo tem cuidado com alguma coisa. Cuide daquilo que é mais precioso. O jardim que Deus nos deu é a igreja. E as plantinhas somos nós. O Senhor diz que Israel era a vinha. Israel era a vinha que Deus plantou. Cuide dela. Cuide da vinha. Você sabe que uma planta precisa ser regada, uma planta precisa ser protegida das ervas daninhas, das pragas, não precisa? Precisa ser adubada. Cuide dessa planta. Proteja uns aos outros para que o mal não alcance a igreja. Tudo isso é necessário. Só que a tendência é que a gente termine se afastando e vivendo uma igreja apenas de forma. As maiores já tendem a isso mais naturalmente. Pessoas vão para o culto, voltam, elas nem têm relação nenhuma. Só que a igreja do Senhor Jesus não é um prédio. A igreja do Senhor Jesus não é uma instituição organizada burocraticamente. A igreja do Senhor Jesus não é apenas o culto em que você vai e volta. A igreja do Senhor Jesus são vidas. Vidas que Pedro chama de pedras que vivem e que formam um santuário de Deus. E Paulo diz que é o santuário onde o Espírito de Deus habita. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Não é o prédio, não é uma empresa, uma instituição eclesiástica, não é nem mesmo um momento que é o culto, ainda que seja tão precioso. Mas ele não é a igreja. A igreja são vidas. São vidas pelas quais Jesus morreu. São vidas que receberam o Espírito Santo. É o jardim plantado pelo Senhor. Só que esse jardim plantado pelo Senhor não está sendo cuidado. Não está. Eu digo isso por a própria experiência. De ver quantas falhas tenho percebido na forma como as pessoas estão se pastoreando. Eles não estão cuidando. A igreja está sendo administrada, mas não pastoreada. Então não façamos isso. Cuide. Cuide. Cuide da igreja do Senhor Jesus. Cuide uns dos outros. Vocês estão aqui em Vacaria. Outros estão sendo agregados. Mas uma família está chegando a nós. Vão cuidando. Como é que vocês estão? Como é que eles estão? Vamos cuidando. Para que esse jardim, quando Jesus voltar, ele diz assim: venham benditos do meu Pai, para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Estive nu e me vestiste. Quando vocês responderão, perguntarão, Jesus responderá: quando vocês cuidaram dos meus pequeninos. Quando cuidamos da igreja de Jesus do jeito que Jesus quer, nós estamos cuidando daquilo que Deus nos deu. Nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Então a gente precisa cuidar da igreja do Senhor Jesus. Façam isso por amor a Ele. Lembre-se que essa foi a missão dada a Adão: cultivar o jardim e guardar. Agora aplique isso à igreja. Cultive a igreja e guarde-a. No mundo mau, ela precisa ser guardada. E não faça isso por aparência. Não faça isso para ser visto. Não faça isso para ter mais um número no relatório. Faça isso por amor. Faça isso porque é uma ordem do Senhor. Faça isso mesmo que ninguém veja. Ninguém viu que você visitou o irmãozinho. Ninguém viu que você socorreu o outro. Ninguém viu que você ligou para não sei quem. Ninguém viu o que você fez. Não importa. Faça isso por causa do que isso significa. É o cuidado com a igreja de Jesus. Porque é exatamente esse cuidado que agrada a Deus. Semelhante a quando Jesus disse: quando orar, fecha a porta do teu quarto e orarás ao Pai em secreto.
Cuide da igreja do Senhor Jesus, mesmo que seja em secreto, porque o que Deus quer é que nós façamos por amor a Ele. Cuide da igreja, ela está precisando. Muito, muito mesmo. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por Tua palavra. Nós temos uma carência muito grande, Pai. Sentimos uma imensa falta, Senhor Deus, do cuidado que a igreja precisa receber, o cultivar e o guardar. Ó Deus, ela se tornou uma instituição e ela está sendo administrada. Ó Deus, ela se tornou, ó Pai, um prédio e está sendo apenas reformada por fora. Ela, Senhor Deus, precisa dos Teus cuidados. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a cuidar da Tua igreja, Senhor, como quem cuida de um jardim, como quem cuida de vidas que o Senhor salvou na cruz do Calvário. Nos dê de Tua graça, Senhor, de tal modo que nós possamos estar abençoando uns aos outros e assim glorificando o Teu nome no cultivar e guardar as vidas que o Senhor nos deu. Que o Senhor receba a nossa oração. Cuida de nós também, Senhor, como sempre fazes. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.